dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. E hoje nós estamos aí quase terminando os 31 dias de oração pela família. E o assunto da oração de hoje é para que a presença do Espírito Santo na nossa casa faça toda a diferença. É pelo poder do Espírito Santo que vivemos em qualquer ambiente. E dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, é o lugar onde o Espírito Santo precisa atuar. É dentro do relacionamento familiar que a gente precisa viver o fruto do Espírito. E a nossa oração é que a manifestação do poder, da graça, da presença do Espírito Santo faça da nossa casa um lugar agradável e abençoador. Estamos lendo o livro de Provérbios, a leitura bíblica de hoje está no capítulo 11, nos versos do 23 ao 25, que diz assim: O desejo dos justos é somente o bem, porém a expectativa dos ímpios é a ira. Um dá liberalmente e se torna mais rico, outro retém mais do que é justo e se empobrece. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Os conceitos do livro de Provérbios, e olhamos para esses textos e temos aqui alguns princípios, os princípios inalteráveis da palavra de Deus. Esses conceitos, esses princípios, eles normatizam não apenas o nosso jeito de ver o mundo, mas a prática da nossa vida. E nós temos nesses 12 versículos aqui o que nós poderíamos chamar de a matemática divina. Porque a matemática humana eu preciso acumular para poder ter mais. Na matemática divina, quanto mais a gente divide, quanto mais a gente é generoso, mais se multiplica os recursos na nossa vida. E todo mundo que vive a experiência da generosidade e divide, compartilha, tem experimentado a provisão de Deus de maneira extraordinária. E a palavra de Deus diz que um dá e se torna mais rico. Esse é um projeto de Deus que a gente possa dividir e quem divide se torna mais rico. Há um grupo de missionários chamado Operação Mobilização, e dentro da Operação Mobilização existe uma máxima. Se o missionário tem leite, o missionário vizinho não tem leite, se o missionário que tem leite tomar o leite sozinho, vai acabar o leite dele e aí os dois vão ficar sem leite. Agora, se ele divide com quem não tem, Deus provê recursos para que se multiplique aqui e se multiplique aqui. Esse é um princípio da palavra de Deus que nos ensina que Deus percebe quando existe generosidade no nosso coração e aí Deus envia suas provisões para suprir nossas necessidades. Ninguém tem tão pouco que não possa dividir com aquele que não tem nada. Por isso, a palavra de Deus nos convida a uma atitude de generosidade. Outra questão interessante da matemática de Deus está no finalzinho do verso 24, que diz que aquele que retém mais do que é justo, empobrece. É lógico que existem enriquecimentos que estão para além da questão financeira. Mas aqui o texto não está falando sobre enriquecimento em virtudes. A Bíblia está falando sobre resultados práticos da generosidade. Quem é generoso, diz a palavra de Deus, ele vai ser abençoado por sua generosidade, porque aquilo que ele está fazendo para o próximo reverte em bênçãos para a sua vida.
No verso de número 25, talvez seja um versículo para que você possa sublinhar em sua Bíblia. A palavra de Deus diz que a alma generosa prosperará e o que regar também será regado. Quando uma horta é bem regada, floresce. E a palavra de Deus nos diz que esse florescer vai fazer com que sejamos ricamente abençoados por Deus. Porque Deus reconhece quando existe generosidade no nosso coração. E aí, esses dois conceitos dos versos 24 e 25, eles vão completar a ideia daquilo que está no verso 23, quando o texto diz que o desejo dos justos é somente o bem. É impossível uma pessoa alcançada pela graça de Deus olhar à sua volta, perceber necessidades, tendo ele recursos em suas mãos, e não ser capaz de compartilhar, de dividir. E a Bíblia diz lá na primeira carta de João que esta é uma manifestação do amor. Né? Quem vê o seu irmão passando necessidade e não contribui, que não ajuda, como que permanece nele o amor de Deus? Por isso, através da generosidade em nossos relacionamentos que nós vamos mostrar a presença do amor de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Busque uma vida de generosidade. Não importa com que recurso você está ou você tem em suas mãos, mas busque ser generoso e o mais beneficiado será você mesmo. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, pelos princípios da Tua palavra que aprendemos nesta manhã. E oramos, ó Deus, para que haja generosidade em nosso comportamento e na administração financeira de cada um de nós. Queremos também, ó Deus, orar pelas famílias, para que, ó Deus, essa generosidade seja resultado, seja fruto da presença do Espírito Santo na nossa casa e em nossos relacionamentos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?